Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48, nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. Na semana passada, nós falamos um pouquinho daquele homem que estava há 38 anos esperando uma cura num lugar chamado Betesda. Nós entendemos um pouquinho dos desafios e das dificuldades que aquele homem enfrentou. E nesta noite queremos falar um pouquinho dessa passagem de Lucas 8, 43 a 48, que vai também falar de alguém que está em extrema dificuldade, passando por uma angústia muito grande, até que então ela tem um encontro com Jesus. E nós queremos então trazer a título deste sermão um toque de fé. Porque foi isso que este personagem, ou esta personagem que nós falaremos essa noite fez. Ela teve uma atitude de fé e bastou um toque em Cristo para que aquilo que ela tanto almejava e esperava acontecesse. Então, leamos a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastava com os médicos todos os seus haveres, ou os seus recursos, veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste, e logo lhe se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado, como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Essa narrativa também você pode encontrar ela no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 5, com uma descrição, às vezes, um pouco diferente uma da outra, e enriquece o conhecimento do texto que nós estamos lendo. Então, o texto vai nos, primeiro, fazer entender que Jesus está indo não ao encontro dessa mulher a priori, mas Jesus está indo, caminhando junto à casa de Jairo. Se você observar o texto anterior, Jesus está caminhando à casa de Jairo, aonde Jesus foi convidado, né? E ele está com uma missão ali, a caminho de uma necessidade daquele personagem, Jairo, e de repente surge uma interrupção. E isso é muito comum no ministério de Jesus. Se vocês lembrarem, durante o ministério terreno de Jesus, ele enfrentou repetidas interrupções. Por algumas vezes nós vamos ver Jesus indo a um local, mas no meio do caminho há uma interrupção, há um desvio na rota de Jesus do caminho inicial que ele ia. Se vocês lembrarem, um caso clássico disso é quando Jesus vai à casa de Maria e Marta, quando ele recebe o recado que Lázaro está morto. Ele estava indo para um outro local, mas então ele teve que interromper a sua ida para ir até a casa de Marta e Maria. Então, alguns exemplos dessas interrupções. Jesus, quando ele falava com a multidão, lá no capítulo 5 de Lucas, vai mostrar uma interrupção dentro da jornada de Jesus, dentro do caminhar dele. Quando ele então conversava com os seus discípulos, no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 12, enquanto Jesus estava dormindo, estava tirando aquele descanso no barco e veio uma grande tempestade, então foram lá interromper o sono de Jesus, né? Porque ele estava descansando e a multidão e os discípulos estavam atemorizados com a tempestade. Quando ele orava, ele estava orando e foi interrompido, e quando ele então viajava, o seu percurso era interrompido. Agora, o fato interessante nessas interrupções
é que nenhuma dessas interrupções que Jesus sofrera, nem por um instante, tirou o foco de Jesus. Nem por um instante desviou a sua jornada inicial. Por mais que ele tivesse que desviar por uma rota para atender algum necessitado no meio do caminho, Jesus nunca se perdia na sua jornada. Ele nunca desviava o foco dele. Ele fazia o que tinha para fazer e voltava a caminhada, e dentro dos seus propósitos ele cumpria tudo aquilo à risca, mostrando que o Senhor, então, ele, embora ele tinha um objetivo inicial, Jesus se preocupava com todas as pessoas que vinham até ele, mesmo que para isso ele tivesse que, por algum momento, sair da sua rota de caminho e desviar-se por um momento para atender algum necessitado. Jesus não recusava-se a atender alguém necessitado. E essa interrupção que acontece aqui, ela é ocasionada por uma mulher. Esta mulher que há 12 anos sofrera de uma enfermidade, o Evangelho descreve como uma hemorragia contínua. Alguns se especulam sobre o que seria essa hemorragia contínua dessa mulher. Então nós temos aí muitas teses. A Bíblia só descreve para nós, para nosso entendimento, que era uma hemorragia contínua que fazia aquela mulher sofrer há 12 anos. E tem alguns tipos de situações que essa mulher enfrentava que nós vamos ver. Então, essa mulher, ela estivera numa condição constante de vexame e de vergonha por causa da sua situação clínica. E alguns acreditam, de fato, que este fluxo ele não se estancava. Tá? Ele era verdadeiramente contínuo, ele não se estancava por momento algum. Então aquela mulher tinha um problema muito grande para resolver. Não era uma enfermidade que atacava em um período do dia, incomodava em certo período da sua vida. Não, era algo constante. O interessante é que eu procurei justamente ler o Evangelho de Lucas e não Mateus e não Marcos, porque diz a tradição que Lucas era o quê? Um médico. Então, qualquer informação precisa que fosse necessário, Lucas descreveria com os seus detalhes. E este ponto de vista que esses estudiosos têm faz muito sentido desse fluxo constante, desta hemorragia constante, por alguns fatores da lei, que nós vamos ver isso, e como o estado físico daquela mulher ficava por causa dessa enfermidade. Então, essa luta de 12 anos, eu quero que você entenda, 12 anos sofrendo, 12 anos padecendo. E o texto diz que essa mulher investiu o seu dinheiro para a cura. O que aquela mulher queria? Ela não queria outra coisa senão a cura dessa enfermidade. E não é porque era uma enfermidade qualquer, mas era uma enfermidade que impossibilitaria essa mulher de convívio com os demais. Nós vamos ver que a lei dizia que uma mulher que estivesse com fluxo de dias, ela tinha que ser afastada da comunidade. Não podia ter contato com outro, porque quem tocasse naquela mulher, ou no que ela tocasse, seria considerado imundo. Se ela tocasse numa cadeira, então aquela cadeira tinha que ser retirada do local, tinha que ser levado para fora e ali passar por um processo de purificação. Isso era feito com a cama, com os lençóis, com a roupa. E a pessoa que tocasse ou fosse tocada por aquela mulher também tinha que ficar afastado por 7 dias do arraial. Então, pensem a luta dessa mulher, como era uma luta difícil. Como aquela mulher padecera, não só no seu físico, porque o texto descreve que ela estava frágil, mas quero que os irmãos pensem, o emocional dessa mulher. Como não estava o seu emocional depois de 12 anos gastando o seu dinheiro, gastando toda a sua fortuna, o seu sustento, para alcançar esta cura. E então, Jesus é interrompido por esta mulher. Esta mulher que vê em Jesus algo que... vê em Jesus a sua cura. Essa mulher conhecia Jesus, nós vamos ver que o texto não diz que ela conhecera Jesus. Essa mulher tinha fé?
em certo ponto, tinha uma fé, mas não era uma fé na obra de Jesus. Mas qual era o estado dessa mulher antes da gente prosseguir? Primeiro, o estado dessa mulher era de desespero. Isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Uma luta de 12 anos, uma enfermidade vexatória, uma enfermidade que talvez ela nem comunicou com as pessoas pela vergonha e por saber como a lei tratava uma pessoa no estado dela. Então, a situação dessa mulher, desespero total. Desespero total. A Bíblia não fala da situação familiar dela, se ela tinha marido, se ela tinha filhos, ou que tipo de convívio ela tinha. Mas pensemos que essa mulher não morava só. Então imagine o desespero dessa mulher para com a sua família. Segundo ponto que essa mulher, que o texto nos apresenta dessa mulher, é que ela havia se dedicado a um tratamento médico e ela investiu a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro para se tratar clinicamente. Alguns entendem que por Lucas ser um médico e Lucas não descrever que essa enfermidade era curável, alguns entendem que a doença dessa mulher era incurável. Então não era um fluxo de dias como toda mulher tem, que estava desregulado ou estava com algum problema hormonal. Não. Outros entendem que não era um fluxo ocasional, mas era uma ferida que se abriu por algum motivo e os médicos não conseguiam resolver o problema dela. Lucas, escrevendo sendo médico, Lucas não coloca como uma enfermidade curável, a ponto de ter que acontecer algo sobrenatural na vida daquela mulher. E então o texto descreve que essa mulher, num último ato de desespero, um ato de... a última esperança que ela tinha, quando ela ouviu falar que Jesus estava na cidade, e nós pensamos que essa mulher, então, ela já tinha ciência de que Jesus era alguém que curava enfermos, que expulsava demônios de pessoas possessas, que Jesus fazia milagres, ela ouviu de alguma maneira. Porque então ela decidiu no seu coração algo impressionante, que o texto não fala o porquê, mas fala que ela somente teve uma ação. E essa ação era somente de tocar em Cristo. Tocar em Cristo. Meus irmãos, esse texto, apesar da sua beleza, apesar das suas letras riquíssimas em ensinamento, é um texto também que deve-se ter nós devemos ser muito assertivos e muito zelosos para não dar margem aos curandeiros de hoje, nos dias de hoje. Muitos pegam esse texto para aplicar nas pessoas as suas curas divinas, falando: toque em mim, vem aqui, toque em mim e você vai ficar curado. Porque Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as deles. E enquanto eu estudava sobre esse sermão, algumas coisas acontecem por coincidências ou não, mas sempre quando a gente está preparando o sermão, acontece alguns vídeos que alguém nos mandam, ou textos que a gente vai encontrando. E é interessante que um dos muitos amigos meus mandaram um texto de um profeta, em que ele dizia assim: Jesus disse que nós faríamos obra maior do que eles. Então mostrou alguns que se enterraram, falou: pode me enterrar vivo, porque daqui 3 dias eu vou ressuscitar. Outro entrou num local cheio de jacarés e falou assim: nenhum mal vai me tocar, porque a Bíblia diz que mal nenhum chegará até mim, e que se eu for picado por uma víbora, mal nenhum me fará, porque está lá no Evangelho. Bom, aquele que foi enterrado morreu de verdade, não ressuscitou, e os jacarés passaram bem na sua refeição diária. Foram bem alimentados, né, porque aquele homem brincou com coisa séria. E outros mais, que se deixaram ser picados por cobras, deixou a cobra picar ele, e falou: que não vai acontecer nenhum. E em questão de alguns minutos, aquele homem veio a falecimento por causa do veneno da cobra. Então nós precisamos tomar muito cuidado ao ler textos como esse, como nós lemos na semana passada,
E então tomar cuidado para que nós não venhamos a cair no engodo e no engano desses curandeiros. Tá? Isso é o primeiro ponto. Analisando o texto, meus irmãos, nós vemos em primeiro lugar que a fé, em muitas ocasiões, e talvez você se encaixe nisso, ela acontece em algumas situações, pelo ato de desespero. Muitas pessoas chegam a Cristo por um ato de desespero. Versículo 43 nos mostra isso, quando diz que essa mulher há 12 anos sofrendo de uma hemorragia e que ninguém podia curar e que que gastava com os médicos todos os seus haveres. Ou seja, essa mulher estava em desespero, e o desespero não era por menos. E há uma coincidência muito grande aqui. Jesus está indo à casa de um homem chamado Jairo, fazer o quê? Sua filha de apenas 12 anos estava com uma enfermidade de morte. Então, 12 anos, uma menina de 12 anos está padecendo de uma enfermidade de morte, e uma mulher está padecendo há 12 anos. Uma coincidência interessante no texto. E essa mulher que está enferma há 12 anos, e o Marcos, o escritor Marcos, o evangelista Marcos, ele relata com umas palavras um pouco mais claras, dizendo assim, tinha sofrido na mão de muitos médicos. Lucas vai dizer que ela gastara os seus haveres com tratamentos médicos, mas Marcos vai dizer que essa mulher, ela tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Tá? Essa divergência entre Lucas e Marcos, não uma divergência, mas uma leitura um pouco diferente em relação ao que essa mulher passara ou gastava os seus recursos. E ainda que essa mulher tivesse padecido nas mãos dos médicos, o surpreendente é que Lucas, sendo médico, não narra isso. Ele diz que essa mulher apenas gastava o seu dinheiro, investia o seu dinheiro nessa cura. Tá? E essa ausência de expressão de Lucas, de que essa mulher fora, como alguns dizem, enganada, ou mesmo foi ludibriada pelos médicos, não bate com a descrição do profissional que é Lucas, que é um verdadeiro médico. Então, o que Lucas nos faz entender é que essa mulher tentou de tudo. Todas as terapias, tentou todos os recursos que à época estavam disponíveis a essa mulher, mas ela não conseguia obter a sua cura. Essa mulher, então, ela se escondia. E o fato dela se esconder é interessante, porque se você abrir lá em Levíticos capítulo 15, eu te convido a abrir, essa mulher, segundo a lei, o seu problema de saúde a deixava impura, assim como quem a tocasse. Leia comigo lá em Levíticos capítulo 15, a partir do versículo 25. Olha o que diz o texto. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo, na sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o acostumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar esta será imundo, portanto lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. E o texto continua então descrevendo a situação de uma mulher que estava em fluxo fora do costume. Então essa mulher, ela se escondia com razão. E o sofrimento dela não era pouco. E dá para entender o desespero dela. Por quê? Ela não pode ser, ela sabe que ela é alguém diferente, segundo a lei, ela não pode ser tocada ou tocar por alguém. Então você imagina se ela, partindo do pressuposto que essa mulher tinha uma família, como abraçar um filho, abraçar um esposo, como se relacionar com as pessoas, como comprar alguma coisa para o seu sustento, para o seu alimento.
Como pedir algo para alguém que ela não podia ser tocada e nem tocar em alguém. Então essa mulher, dá para entender o desespero dela. Dá para entender o porquê que essa mulher está se escondendo, está desesperada, está procurando a todo custo uma cura via a medicina. E é interessante que mesmo estando ansiosa pelo seu estado de saúde, mesmo ela preocupada, desesperada, ela mostrou-se consciente a respeito dos princípios da lei, e respeitosa pelos princípios da lei, porque ela vai, fica ali na sua, ela não extrapola aquilo que a lei diz a ela, mesmo ela tendo as suas dificuldades, ela respeita e obedece à lei. Mas havia uma esperança para essa mulher. Essa mulher ouviu falar que um homem chamado Jesus está passando na cidade. E eu creio, penso eu, que a passagem de Jesus ali não foi por acidente. Não foi porque era o melhor caminho. Mas eu creio que Jesus, e sendo ele Deus, ele já sabia que essa mulher iria passar ali e iria tocar em seus vestidos. Então havia uma esperança para ela, o que é surpreendente, tanto em relação a isso, quanto em relação ao ato dela. Essa mulher então ouve falar de Jesus, ouve falar de que Jesus vai passar por ali, então eu creio que ela ficou ansiosa, ficou eufórica, falou assim, sei lá, talvez no seu coração ela tenha pensado, já tentei com os médicos, já tentei com o tratamento, já tentei com tudo. Dizem que ele cura, então eu vou até ele. Eu vou até ele e vou ser curada. E então essa mulher, ela toma essa atitude que nós vamos ver. E o interessante, meus irmãos, é que essa mulher nos ensina algumas coisas. Ela nos ensina, por exemplo, que nós, em muitas situações, em muitas vezes na nossa vida, nós nos achamos nessa situação. Talvez há muito tempo há algo que perturbe o nosso coração. Talvez há tanto tempo nós temos colocado algo no nosso coração e temos investido muito e pesado nisso para alcançar esse objetivo, mas já se passaram 12 anos e nada. Já choramos, já fizemos tudo aquilo que podíamos fazer, já nos esforçamos ao máximo, tudo aquilo que dependia de nós, mas já faz 12 anos e até agora nada. Então essa mulher vai nos ensinar algo riquíssimo e precioso, que a fé que ocorre em algumas vezes no ato de desespero, ela deve ser perseverante. E para isso vamos ler essa mesma passagem no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 28, essa mulher vai nos ensinar que a fé, ela é perseverante, ela deve ser uma fé constante. Olha lá o que diz o Evangelho Marcos, capítulo 5, versículo 28. Diz assim, o 27 e 28, tá? Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe nas vestes, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então essa mulher, ela estava determinada. O texto diz que multidões de pessoas, ou seja, vários tipos de pessoas de classes sociais estavam ali para ver Jesus, para falar com Jesus, ouvir ele. E essa mulher, então, com a sua saúde frágil, e aquela mulher que tem um fluxo constante, então, imagina uma mulher magra, uma mulher fraca, e ela vai por trás da multidão, consegue aos trancos e barrancos tocar em Jesus. Isso nos mostra perseverança. E a grandeza da fé dessa mulher é expressa nesse texto do Evangelho. E ela se consiste nisso, ela creu de alguma forma. Ela de certo, nunca tinha ouvido um sermão de Jesus, um ensinamento de Jesus, mas ela ouviu falar sobre os milagres de Jesus. E então ela cria que o poder de Jesus Cristo era tão grande que podia sanar, podia curá-la, e podia fazer com que esse sofrimento de 12 anos fosse embora num piscar de olhos. E o que é tão espantoso que essa mulher falou, eu não preciso que ele fale algo. Eu não preciso que ele impunha a mão sobre mim
Eu não preciso, sei lá, talvez se essa mulher tivesse ouvido falar que Jesus cuspiu no chão, pegou o barro, colocou no olho de um cego e ele foi curado. Ela falou, não precisa fazer isso. Talvez essa mulher falou, não precisa que ele fale algo para mim, como ele falou lá para o paralítico do tanque de Betesda. Eu só preciso tocar, não nele, porque tem um fator social, que ela sabia que da impureza, mas ela falou, preciso tocar só nas vestes dele, só na orla do seu vestido. E então eu ficarei curada. Não, isso é perseverança de fé. Isso é uma fé perseverante. É uma fé que não olha para as dificuldades, que não olha para as montanhas que estão à sua frente, para os grandes muros fortificados. Mas essa mulher olha para o seu objetivo e olha para aquele que pode resolver o seu problema. Irmãos, talvez nós estejamos nessa situação, lutando há 12 anos, e lutando. E talvez, por algum momento, a gente chegou a pensar em desistir. Talvez a nossa fé está se esmorecendo, porque já faz 12 anos que nós estamos lutando por uma conversão, que nós estamos lutando por uma porta que ainda não se abriu. Talvez faz 12 anos que nós estamos lutando por algo interno nosso, que só Deus sabe. Mas essa mulher nos ensina, Jesus pode resolver o nosso problema. Ele tem poder para fazer este milagre que há 12 anos está enterrado na nossa vida e parece que não vai ter mais solução. Mas essa mulher nos ensina dizendo, só foi tocar nas vestes dele. Só foi tocar nele. Somente um toque de fé. E então eu serei curada. Ela nos ensina, e a palavra nos ensina que, assim como essa mulher teve esse ato de fé, nós não precisamos hoje tocar nas vestes de algum profeta ou de algum curandeiro. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, que nos disse que se nós tivéssemos fé, tudo o que nós pedirmos nos será concedido. Basta nós crermos que nosso Deus é poderoso para reverter essa situação, para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja louvado através da nossa vida. Então essa mulher nos ensina que a fé é perseverante, que não importa as dificuldades, não importa se ela era uma pessoa considerada imunda, não importa se tem muitas multidões em sua frente, não importa se ela está frágil fisicamente, não importa se Jesus está tão distante, ela tem um objetivo e ela vai rompendo as barreiras, rompendo os muros, até tocar em Jesus. E ela então nos ensina que a fé, ela gera uma ação. Porque Lucas narra isso no versículo 44, quando ele diz que ela veio por trás dele e tocou nas suas orlas. Então essa mulher teve esta ação. A fé perseverante dela fez com que ela teve esta ação de romper estes muros e estas dificuldades que estavam entre ela e aquele que poderia lhe trazer a cura. Talvez essa mulher, tá? Essa mulher tenha pensado, eu já fiz tanta coisa, eu já passei por tantas mãos, os melhores médicos, os melhores curandeiros, já ouvi tanta coisa de que eu tinha que fazer. Por que não ir até Jesus? Por que não ir até Ele para ser curada? Por que não ir até Ele para receber essa cura? Eu só preciso tocar nele. Uma ação. Essa mulher nos ensina que uma ação é suficiente para aquele que tem fé em Cristo Jesus. E a nossa ação qual é como cristão nos dias de hoje, meus irmãos? A nossa ação é ir até Jesus, é crer que Ele é suficiente para nós, é crer que Ele é poderoso para resolver os nossos problemas, que Ele é poderoso para sanar essa dificuldade que está em nossa vida há tanto tempo. A Bíblia diz que o Senhor, que Deus, é o pai dos órfãos, o esposo da viúva, é aquele que consola os que estão aflitos de coração. Nós temos que confiar no nosso Senhor e temos que ter esta ação de fé.
Nós precisamos então compreender que a fé, ela nasce na adversidade. Frequentemente ela nasce na adversidade. E talvez você esteja lembrando do dia da sua conversão, como foi. Talvez por uma dificuldade. Talvez foi um dia em que você estava aflito e abatido no seu coração. Talvez você não tinha mais para onde ir. Talvez você disse sim, vou tentar. Eu já tentei de tudo, não deu mais solução, vou tentar isso aqui. Não vai dar certo mesmo, mas eu vou tentar para ninguém dizer que eu não tentei. Né? E a fé, então, ela geralmente nasce na adversidade. E um escritor chamado Henry Nouwen, ele escreveu sobre isso algo brilhante. Ele diz assim: o melhor da sua vida é reconhecer e acreditar que muitos acontecimentos inesperados não são apenas interrupções incômodas para os nossos projetos, mas a forma que Deus encontra para moldar nossos corações e nos preparar. A fé não apenas pode lhe ajudar a atravessar uma crise, ela pode ajudá-lo a encarar a vida depois de momentos difíceis como uma perspectiva totalmente nova. A fé tem essa função de nos aproximar de Cristo, de nos fazer enxergar algo novo, de nos dar a esperança de que o Senhor é suficiente para a nossa vida. A fé, ela nasce, às vezes, em meio à dificuldade, em meio às tempestades da vida. Às vezes, ela nasce no momento de crise existencial. E quando isso acontece, meus irmãos, nos gera a ação. E essa mulher nos ensina, então, por último, que a fé que é perseverante, a fé que gera uma ação, ela também gera compromisso. E essa mulher, ela não teve medo de se comprometer quando, então, nos versículos 45 a 48, Jesus, então, narra que ele foi tocado por alguém, que alguém o tocou de uma forma diferente, porque Jesus percebeu que foi um toque diferente. E então, os versículos 45 a 48 diz assim: mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e diz: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então esta mulher já tinha começado a ir embora, porque imagina, 12 anos sofrendo. Então ela tem um ato de fé, toma uma atitude diante da sua perseverança, toca em Jesus, e no mesmo instante, imediatamente, assim, no vapt-vupt, aquela mulher percebeu que algo aconteceu na vida dela. Ela falou: opa, estou sentindo algo estranho aqui. Eu imagino a alegria daquela mulher. Eu imagino que aquela mulher que chegou tão fraquinha diante da multidão, aquela mulher que chegou talvez sem esperança, que chegou dizendo assim: vou tentar lá. Não. Ela tinha fé. Quando ela percebeu que não tinha mais fluxo correndo nela, eu creio que a vontade dela foi de saltar de alegria, foi de gritar. Então ela está se retirando toda trêmula, está espantada, ela está impactada com o que aconteceu com ela. 12 anos sofrendo, e foi uma atitude de fé, tocando nas vestes do Salvador, daquele que tem poder para curar todas as enfermidades, daquele que tem poder para nos libertar de todas as adversidades. Então aquela mulher viu que aquele era o dia dela. Aquele era o dia em que o Senhor escolheu para curá-la, para dar a ela liberdade daquele sofrimento, para fazer com aquela mulher algo novo, algo que mudaria a sua vida. Então ela começa a se retirar silenciosamente, até que Jesus diz: opa, alguém me tocou. Se imagina uma multidão, você na multidão, e alguém toca em você, né, chamando, você sabe se o toque é de alguém conhecido ou se alguém tocou você diferente. Uma coisa é alguém te encostar, outra coisa é alguém tocar em você de uma maneira mais especial. Então você percebe. E Jesus percebeu que saiu virtude dele. O texto de Marcos vai dizer virtude, Lucas vai dizer poder. Então saiu poder de Jesus
E um poder que Jesus percebeu que era um poder que ocasionou algo diferente em quem o tocou. Jesus sabia quem o tocou. Jesus sabia o propósito que ele estava ali. Mas ele fez questão de perguntar porque Jesus sabia que aquela mulher assumiria naquele dia um compromisso com ele. E então, Jesus disse: quem me tocou? Pedro, sempre Pedro, né? Pedro é curioso, um dia estudaremos ainda sobre Pedro. Pedro diz: Senhor, que pergunta é essa? Olha o tanto de gente aqui, de todas as classes sociais. O Senhor é tocado o tempo todo. As pessoas querem abraçar, tocar em Jesus, e o Senhor vem dizer que quem te tocou? Jesus diz: espera lá, Pedro, você não entendeu. Aconteceu algo especial aqui. Alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu poder. Então aquela mulher, vendo que ela não podia ficar no oculto, ela não podia. Ela precisava compartilhar o que aconteceu com ela. Ela precisava ser um exemplo para muitas outras mulheres que talvez estivessem passando por situação semelhante. Ela precisava ser exemplo para outros muitos enfermos que talvez estavam ali sem esperança. Talvez no seu coração já tivesse desistido de lutar. Talvez a fé de muitos já tinha ido embora. Então aquela mulher voltou trêmula, mas não de medo. Trêmula diante do que aconteceu. Ofegante, impactada. E então ela diz que ela tocou. E por que ela tocou? Ela relata o que estava acontecendo com ela. Ela diz: eu tão somente pensei, se eu tocar nas orlas do vestido do Senhor, serei curado. E então Jesus termina de uma maneira gloriosa. Jesus não diz: boa, que brilhante, parabéns para você, viu? Por causa disso você ficou curada. Não é isso que Jesus diz. Jesus primeiro diz àquela mulher que socialmente era considerada imunda, tinha que ser afastada do convívio. Jesus diz: filha. Isso é maravilhoso, Jesus. Ele diz: filha, dizendo para aquela mulher: você é minha filha, eu acompanho o teu sofrimento, eu sei o que você passou nesses 12 anos, eu sei da sua luta, eu sei da batalha que você trava há tanto tempo. Você é minha filha preciosa. Vai, a tua fé te salvou. Salvou do sofrimento, salvou da opressão, salvou, talvez, de acepções que aquela mulher sofria, salvou dela mesma, que se achava imunda perante as outras pessoas, salvou-a para fazer dela um testemunho. E passaram-se mais de 2000 anos. Adivinha? Estamos falando dessa mulher. Essa mulher que há 2000 anos atrás recebeu uma cura depois de 12 anos de sofrimento. É exemplo para mim e para você de que a fé perseverante gera uma ação. E uma fé perseverante que gera uma ação faz-nos ter compromisso. Meus irmãos, nós precisamos então entender que uma vez que nós somos abençoados, uma vez que nós somos salvos por Cristo, nós não podemos deixar de ter compromisso com Ele. A falta de compromisso é uma ingratidão com Deus, que nos resgatou. Como diz o texto que nós lemos em Efésios capítulo 1, que nos resgatou da morte para a vida, que nos tirou das trevas para a luz, que escreveu nosso nome no livro da vida, conforme diz Apocalipse. Este Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para sofrer tudo aquilo que nós lemos em Isaías 53. Este Deus que é tão gracioso, que é tão lindo, que é tão precioso, que é tão amoroso para conosco, que João diz que se as obras dele fossem escritas uma por uma, nem os livros, nesse mundo não caberia os livros dessas obras escritas. Este Deus que já operou na sua vida hoje, que já operou ontem, e que vai continuar trabalhando nessa semana, Ele requer de nós só uma coisa: compromisso com Ele. Essa mulher nos ensina que ela poderia ter ido embora, viver sua vida, já que ela sofrera 12 anos, gastando todos os seus recursos, mas ela voltou para testemunhar do que Jesus tinha feito na vida dela. Para testemunhar que aquele homem que estava ali era
o próprio Deus encarnado, que tinha uma missão: tirar a carga dos aflitos, dar liberdade aos que estavam presos, curar os enfermos e resgatar aqueles que estavam mortos espiritualmente para a vida. Por isso, meus irmãos, esta noite nós não podemos voltar para as nossas casas sem antes refazermos a nossa aliança de compromisso com o Senhor, por tudo o que Ele já fez em nós. Oremos. Soberano Deus, graças te damos por esta noite singela e preciosa, pela tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. E ela que nos ensina e que nos desperta para o compromisso diário contigo, para fazermos a tua vontade, Senhor, e estabelecermos uma vida que leva e engrandece o teu nome. Te louvamos porque textos como esse, Senhor, reforçam a nossa fé. Faz-nos reviver histórias que aconteceram no passado, não só na nossa vida, como na vida de outros, e ver que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não deixou de operar na vida dos teus como o Senhor operou na vida dessa mulher que sofreu há 12 anos. Senhor, se por acaso há entre nós, Senhor, e se por acaso nós estamos nessa situação, ajuda-nos a compreender, Senhor, que a fé, ela deve ser perseverante, e ela deve gerar uma ação e deve gerar compromisso. Porque o objetivo da cura dessa mulher não foi somente dar a cura a ela, mas foi para que o nome de Jesus fosse glorificado e a obra do Senhor fosse concretizada na vida daquela mulher. Obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de te louvar e de cultuar a ti. Leva-nos em paz dos nossos lares, debaixo da tua graça, debaixo da tua bondade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.